Amém. Boa noite com Jesus. Graças a Deus, podemos estar mais uma vez na casa do Senhor. Lugar aprazível, lugar que o Espírito Santo tem liberdade para falar, para nos ajudar, ajudar nossos filhos, ajudar as famílias, ajudar os seus filhos, né? Os filhos de Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, ao irmão João pela confiança e a oportunidade. Eu creio muito na direção de Deus através do irmão João. Hoje ele me ligou pela manhã, me pedindo para estar aqui pregando. E eu creio que assim diz o Senhor. Deus, estamos voltando de um final de semana muito abençoado em Campinas. Abençoado por causa da palavra de Deus, por causa do Espírito Santo de Deus. E a sensação que nos dá é que nós estamos em uma fornalha ardente. Nós estamos em uma fornalha, pegando fogo. Fogo que destrói mesmo. Mas também, o quarto homem está conosco nesta fornalha. E ele refrigera o fogo. Ele abana ainda estas chamas. E abana as chamas que querem consumir os nossos filhos através da escolinha das crianças, através dos cultos domésticos. Abana as chamas que querem destruir os nossos casamentos através de uma escola dominical. Abana as chamas que querem levar moças a casar com rapazes que não têm a mesma fé, e vice-versa, rapazes com moças que não têm a mesma fé. Alivia a dor dos jovens, abana as chamas através do companheirismo dos jovens, e fica no final aquela sensação de que estamos numa fornalha, mas não estamos nos queimando. A mão de Deus está abanando, a cada culto ela abana, e a nossa alma se regozija, se alegra. Nós vamos ficando fortes espiritualmente, vamos tendo mais força, vamos crescendo na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim seguimos a nossa carreira, tendo a sensação de que não estamos desamparados, mas estamos acompanhados, que verdadeiramente nós temos um Pai que se preocupa conosco, um Pai que olha para os seus filhos, um Pai que vela por sua palavra, olha para aqui e para baixo, vê cada um de seus filhos e manda a solução, manda o auxílio. Ele ainda é o socorro bem presente na angústia. As chamas do mundo trazem angústia, mas Ele ainda é o socorro bem presente na angústia. Nas casas, nas famílias, com as crianças, em qualquer lugar que esteja um filho de Deus aflito, Ele está ali como socorro bem presente na angústia. Mas muitas vezes nós não reconhecemos a mão de Deus ao nosso favor. Muitas vezes eu, irmão Ederson, não reconheço essa mão de Deus ao meu favor, ao favor de meu filho, ao favor de minha esposa, a favor de mim. Quando eu menosprezo, passo a não dar credibilidade a uma coisa tão singela como um culto doméstico, eu estou desprezando a ajuda de Deus para minha família. Eu estou assumindo a responsabilidade de ser um chefe de família, sendo que o homem não é capaz de manter uma família. Um homem não é capaz de manter um casamento. Um homem não é capaz nem mesmo de criar os seus filhos.
sem a ajuda de Jesus. Mas aí ele vem e diz: eu quero ajudar os seus filhos a crescerem, eu quero ajudar eles a serem crianças abençoadas, eu quero ajudar a sua casa, eu quero ajudar a sua família, para isso eu te dou um pastor posicionado, para isso eu te dou a mensagem do sétimo anjo, para isso eu te dou apóstolo no Brasil, para isso eu te dou o quíntuplo de Efésios. Olha quanta coisa Deus nos dá. Para isso eu te dou culto doméstico. E se nós olharmos para estas coisas pequeninas, nós vamos encontrar a mão de Deus abanando nas chamas. A mão de Deus afastando o fogo de você, no seu emprego. Está difícil? Deixe a mão de Deus te abanar. Ouça os programas de rádio, leia mais a Bíblia, leia mais as mensagens. Assista aos cultos, pegue todos os cultos sempre que puder. Escolinha das crianças, escola dominical. Nunca é demais, nunca, 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 nunca. É bom viver na presença de Deus. É refrigério para as nossas almas. É refrigério para a angústia. É bom estar continuamente na presença de Deus. E graças a Deus, irmãos, Ele tem nos dado da sua presença. É um privilégio para nós. É um privilégio para este povo poder desfrutar das bênçãos que há na presença de Deus. O simples fato de estar na presença de Deus te traz cura. O simples fato de estar na presença de Deus te dá mais anos de vida sobre a terra. O simples fato de estar na presença de Deus te dá alegria, gozo, regozijo na fornalha, na tribulação. Mas isso é um segredo, irmãos. Um dos segredos dos 7 trovões. Regozijo nas tribulações. Isso é para quem tem profeta. O regozijo do mundo denominacional, o regozijo do mundo de quem não tem a revelação, é momentâneo. É somente, às vezes, quando tem, é uma sensação dentro de 4 paredes, dentro de uma igreja. Um arrepio apenas, alguns momentos de lágrimas, alguns momentos de emoção. Não prevalece. 40 minutos depois, já está na mesma vida, não há novo nascimento, não há vida nova em Cristo, não há nem mesmo esperança. Mas olha para você, que aceitou a mensagem de Deus, que aceitou o Elias para a última era, abriu um caminho na sua frente. Você pode olhar além do horizonte e ver a nova Jerusalém, e ver o novo corpo, e ver você transformado, e ver você feliz. Isso te dá esperança. Além disso, Ele todo dia te ajuda a caminhar, te sustenta. Ele é um bom Pai. Graças a Deus. Vamos dizer, graças a Deus. Nós temos um bom Pai, um Pai zeloso, um Pai que olha para nós, um Pai que não nos desampara, um Pai que ouve as nossas orações, um Pai que sabe que somos fracos, um Pai que sabe que somos humanos, incapazes nem mesmo de levantar da cama, compreende estas coisas e nos ajuda, nos perdoa. Ele conhece os meus pecados, Ele me perdoa hoje, Ele me perdoa amanhã, me perdoou ontem, me perdoará amanhã, e assim vamos caminhando com a graça de Deus. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler a Bíblia, irmãos? Conforme anunciado, no Evangelho segundo São João, capítulo 8, do versículo 36 ao 45. São João, capítulo 8, do 36 ao 45.
Se, pois, o Filho de Deus, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. É um discurso de Jesus com aqueles religiosos, né? Esse é o contexto aqui dos versículos que vamos ler. Aqueles fariseus interrogando Jesus, e Jesus dizendo para eles. 38. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Dois pais, né? Jesus criou uma divisão aqui. Ele citou o Pai, que mostra as coisas para ele, para Jesus, e o Pai dos fariseus, que mostrava as coisas para os fariseus. Responderam e disseram-lhe, os fariseus, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Os hebreus falando, né? Os fariseus falando para Jesus, uma discussão. Jesus falando de um outro pai, que eles não eram filhos de Abraão, não, mas era de um outro pai. E eles, não, nós somos filhos de Abraão, os fariseus. E Jesus disse a eles, vós, 41, repetindo, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a linguagem, a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Senhor Jesus Cristo, ajude-nos, ó Deus, pela luz do sétimo anjo, a entendermos estas coisas, ó Pai. Se não fosse este mensageiro para revelar todos os segredos de Deus, nós não poderíamos entender estas coisas. Mas, como já comentamos e meditamos, o Senhor é um bom Pai. O Senhor nos enviou um profeta. O Senhor nos enviou luz para não andarmos na escuridão. Obrigado, Senhor Jesus. Te agradecemos por este profeta, ó Deus. Que nós possamos ser abençoados por esta mensagem. Nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podei vos assentar, irmãos.
Exaltarei o nome do meu Senhor, exaltarei o nome de meu Jesus. Me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principado, nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus. Pelo seu amor alcancei o perdão, pelo seu amor desfruto da redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido, sua tumba vazia a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principado, nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus, nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando ao irmão Wellington. Glória a Deus. Irmãos, nas Escrituras que lemos aqui em São João, capítulo 8, do versículo 36 ao 45, foi possível notar aqui uma conversa sobre descendência, sobre linhagem, onde o Espírito Santo nos mostra que tratam-se de duas linhagens diferentes. Linhagem essa que teve um princípio, uma delas teve aquele princípio lá atrás, e muitos achavam ser de determinada linhagem, enquanto na realidade não era daquela linhagem que eles achavam ser. Falando dos fariseus. Os fariseus que se julgavam da linhagem de Abraão. O próprio Jesus disse: bem sabei que sois descendência de Abraão. E mais à frente ele diz: vós não sois filhos de Abraão. Parece uma controvérsia, né? Mas não é. Carnalmente, pela descendência sanguínea, eles eram descendentes de Abraão. Eles eram hebreus, filhos de Abraão, Isaque, Jacó. Os hebreus são descendências das tribos de Israel, as 12 tribos de Jacó. Na carne,
no sangue. Então Jesus disse: bem sabeis que eu sei que vocês são descendência de Abraão, na carne e no sangue. Mas esta descendência, esta linhagem que vocês alegam ter, vocês estão equivocados nela. As suas obras não expressam. Jesus falando com os fariseus, bem claro, irmãos. Jesus falando com aqueles que estavam interrogando, aqueles sacerdotes, os religiosos. As obras de vocês, fariseus, não expressa a fé de Abraão. Não expressa a fé que o pai que vocês alegam ter, não expressa. Vocês não trazem a fé, porque se realmente vocês fossem da linhagem espiritual de Abraão, vocês primeiramente me ouviriam. Vocês primeiramente dariam ouvidos à mensagem. Mas, todavia, vocês se irritam, ficam nervosos, procuram matar, chama de Belzebu. Ouvimos no programa de rádio. A verdade provoca ira nos religiosos. A verdade incomoda. Essa linhagem, lá de trás, lá do Éden, estas duas linhagens ali em São João, é a linhagem do filho da serpente, Caim, e a linhagem de Adão. As duas linhagens ali, se confrontando em São João, capítulo 8, a partir do 36. Essas duas linhagens não morreram ali. Elas prosseguiram. E estão aqui hoje, nos nossos tempos. A linhagem espiritual de Abraão e a linhagem espiritual da serpente. E que, como podemos ver pela luz da mensagem, nós vamos ler aqui na mensagem, não é necessariamente a prostituta que está lá vendendo o seu corpo, a semente da serpente. Não. Não é necessariamente o assassino que está lá agora atirando nas pessoas. Não. Ela continua sendo uma descendência religiosa. Ela continua sendo uma descendência escondida, disfarçada, maquiada. Porém, da mesma forma que ela foi identificada lá atrás pelo Senhor Jesus, nos tempos de Jesus Cristo, o mesmo Senhor, através do seu profeta, a identificou para nós. Mostrou a cara da serpente para nós. Mostrou a linhagem de Caim para nós. Dentro da igreja. E vou mais além. Dentro da mensagem. Dentro da mensagem. O profeta disse que os ismos são piores do que as denominações. Muito piores. Mas pelas obras, porque obra, como aprendemos ontem, né, irmão João, é fé expressada, a obra manifesta a fé. As obras seguem a fé que está na pessoa, naturalmente. E da mesma maneira, podemos, pela luz da palavra, aquele que está em nós, ele pode mostrar para nós o que é certo e o que é errado. Doutrinas que alegam que deve vir um oitavo anjo. O que diz o seu coração? Doutrina que alega que Jesus Cristo está aí, assentado em um país vizinho,
e vai converter os judeus, que ele já está encarnado, o que diz o seu coração? É mentira. Sendo mentira, qual é a linhagem? Pessoas que dizem que o irmão Branham deve ressuscitar de uma forma isolada, uma forma isoladamente, e chamar a noiva num canto, e vai ali naquele momento, ele vai dar perna para as pessoas, como ouvimos, tanta besteira por aí. O que diz no seu coração? Qual a identificação desta linhagem? É a mesma sua? Mensagem: a semente não herda com a palha, parágrafo 53. Aqui esta semente, uma semente, não sementes de Abraão. Irmão Branham vai explicar sobre esta descendência de Abraão. As outras não eram sementes de Abraão, outras sementes, porque a semente de Abraão era uma semente de fé do que Deus estava falando, não sua semente natural, diz o profeta. Por isso aquele homem lá no inferno, lá no Hades, clamava: Pai Abraão, e deixava ter uma confusão em nossas mentes. Mas como assim ele clamando Pai Abraão e no inferno? O jovem rico, como é isso? Ele chamando o pai, ele era descendência de Abraão, mas não da semente, não a descendência da qual Jesus Cristo está falando aqui. É uma descendência diferente. Diferente. Porque depois que Sara morreu, Abraão se casou com outra mulher e teve 7 filhos além de filhas. Assim sendo, não seria as sementes de Abraão, não seria os que iam vir através de seus filhos naturais, de seus filhos na carne. Não era esta semente. Assim sendo, não seria semente de Abraão. Era a semente de Abraão, uma. E essa era a semente de fé de Abraão, apontando a semente real que havia de vir através da fé de Abraão. Aquela fé que estava no coração de Abraão. Aquela fé que veio ali no coração dele, que veio vindo através das eras, que veio através dos profetas, que veio através de Davi. É uma fé, é uma linhagem, é uma linha que sai lá do início, lá da eternidade, cruza a terra através de Adão, e vem vindo os profetas, e vem vindo, chega na semente Jesus Cristo, e vem vindo através dos mensageiros, e vem vindo através das eras, chega em Elias da última era, e vem vindo para o Brasil, e chega no Brasil através de uma linha, e vem vindo até chegar aqui no tabernáculo de Pouso Alegre. É uma linha, é uma linhagem. Você tem que reconhecer a sua linhagem. Nós não somos como Melquisedeque, que não tinha pai nem mãe. Nós temos uma linhagem de fé, uma linhagem estabelecida por Deus, uma linhagem que Deus colocou para você estar nela, por predestinação, por eleição, desde antes da fundação do mundo. Ele colocou esta linhagem, um apostolado no Brasil, vindicado, colocou um pastor para nos trazer esta mesma linha, e esta linha atingiu seu coração. Você se identificou,
É a graça de Deus, irmãos. É a graça de Jesus chegando aos filhos. E se houver tempo, esta linhagem vai prosseguir. Vai vir, Deus vai levantando mais homens. Homens que Deus levanta e não outro homem levanta. Homens que o Senhor Jesus levanta para dar continuidade à semente, para dar continuidade na linha da revelação, na linha da fé genuína, na linha de Abraão. Deus trabalha através de um sistema, diz o profeta, na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Ele tem um sistema. Vou ler para os irmãos. Mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, 115. E se você pode obter pregadores corretos, fazendo certo, observe o que eles farão. Ele influenciará um. Isto tomaria conta de centenas destas coisas. É isto. Estamos apenas batendo nisto. Vê você? Você tem que obter um sistema. O profeta de Deus diz, você tem que obter um sistema. Deus tem um sistema. Deus tem uma linha. Uma linha. Saiu desta linha, por mais bonito que seja, não é de Deus. É mentira. É manufaturado. É de outra linhagem. Aquela linhagem lá na frente de Jesus, em São João, capítulo 8, era muito parecida. Era intocável. Intocável. Homens intocáveis. Homens que carregavam a Bíblia. Homens que eram de oração. Mas era muito parecido. Mas não era verdadeira. Não era a linhagem de Deus para aquela era. Não era a linhagem de Deus para aquele povo. A linhagem estava passando ali debaixo do nariz deles. A linhagem estava em Jesus Cristo. A linhagem estava em Pedro. A linhagem estava na Samaritana. A linhagem estava em Maria Madalena. A linhagem está em mim. A linhagem está em você. Está em você. Dentro do seu coração. Existe algo que te liga com esse ministério. Existe algo que te liga com esta linha. Algo que você nem mesmo você pode controlar. Algo que te tira de casa. Algo que te faz tomar banho. Algo que faz você vir correndo do trabalho. E fica esperando do lado de fora a porta da igreja abrir. Que não vê a hora do culto começar. Que não vê a hora do pastor chegar. Não vê a hora do irmão subir no púlpito para pregar. Não vê a hora de assistir um DVD. Ou qualquer coisa que seja. Que venha desta linhagem. Que venha desta linhagem. Porque esta linhagem te liga com a eternidade. Esta linhagem te liga com o eterno. É através desta linhagem que ele te nutre. É como se fosse um cordão umbilical. É uma linha ligando você ao Deus Todo-Poderoso. O grande El Shaddai. É através dessa linha que a sua alma recebe força. É através dessa linha que você vai ser vencedora. É através dessa linha que você vai ser vencedor. As demais linhas são de Caim. As demais linhas não são de Deus. Não existem dois sistemas. É um sistema. Um sistema. Não do homem,
mas de Deus. Deus trabalha com homens, mas não através dos sistemas dos homens, pelo sistema de Deus. Aleluia! E essa era a semente de fé de Abraão. Voltando à mensagem, a semente não herda com a palha, 53. Apontando a semente real que havia de vir através da fé de Abraão. Era aquela semente da fé. Semente da fé. Não do sangue, mas da fé de Abraão. Aquela fé que cria no impossível. Aquela fé que olhava as coisas de uma maneira sobrenatural. Cria, mesmo com as circunstâncias provando completamente ao contrário. Mesmo com todos dizendo que ele não ia conseguir, que ele era velho, que ele não teria mais condições de ter filho, que as coisas para ele não poderiam dar certo. Aquela mesma semente de fé, desta semente que Jesus está falando. A semente que estava em Abraão, e que não é de Abraão, estava em Abraão. Não foi Abraão que criou, estava nele esta semente. Estava dentro de Abraão. A continuação da linha. Ali naquele momento estava a ponta da linha. A linha foi vindo. A Davi, e você vai pegando as histórias. A prostituta, a Raabe. Oh, mas como que pode uma prostituta? Mas a linha passou nela. Passou nela, essa linha que está em você hoje passou nela. Você é da linhagem de Raabe também. Essa linha veio chegando até Jesus Cristo, que era o Filho prometido. E por Jesus Cristo, batizados em Cristo, nascidos de novo, com o batismo do Espírito Santo, assumimos esta herança, esta posteridade. Assumimos esta posição no corpo de Cristo, através do batismo. Mensagem, não o batismo nas águas, mas o batismo com o Espírito Santo. Hebreus capítulo 6, terceira parte, parágrafo 45. Portanto, nós, estando mortos em Cristo, de acordo com as Escrituras, assumimos a posteridade de Abraão. E somos herdeiros de acordo com a promessa. Se estamos mortos em Cristo, somos filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão. Pela fé, assumimos em Jesus Cristo a fé que estava em Abraão. Aquela era a semente de qual Abraão estava falando. Esta era a semente. Jesus Cristo. Uma vez estando em Cristo, nós assumimos a nossa filiação. Reconhecemos que somos filhos de Deus. Reconhecemos que tem um Pai. As coisas mudam para nós. O homem carnal, a mulher carnal fica para trás. O homem que vê defeito fica para trás. A mulher que fica olhando coisinha pequenininha fica para trás. Quando ela olha e vê o lugar que ela está, que ela é descendente da eternidade, das promessas de Deus. Que você foi injetado neste corpo através do novo nascimento. Que você nasceu em Cristo. E herdou as promessas. A promessa é sua. Isaías 53 é seu. Você deve crer. Você deve crer. Você deve crer em Isaías 53, porque é seu.
se os incrédulos, se os que não são desta linhagem, se os que são da linhagem de Caim, se os que são de outras linhagens, às vezes pela manifestação de uma fé passageira, alcança as bênçãos, porque a chuva cai para o trigo e joio, eles alcançam a cura. Quem dirá você? Quem dirá você que é herdeiro disso? Quem dirá você que é herdeira da promessa? A promessa é para você. Você é herdeiro, você é herdeira da promessa. Não nos unindo a uma igreja, não, ou formando coisas mortas, ou assim por diante, mas nascendo do Espírito. Somos sementes de Abraão, e somos seus herdeiros com ele, seus com letra maiúscula, herdeiros de Deus. Você é filha de Deus. Medite nisso. Você é filho de Deus. De Deus. Por Jesus Cristo. Aquele sacrifício na cruz foi para completar a sua adoção. Foi para completar o que você não poderia fazer. O que eu não poderia fazer. Ele fez tudo para você. Tudo. Ele fez tudo para você, filha de Deus. Tudo. Para que você simplesmente parasse de olhar para as coisas deste mundo. E olhasse para o seu Pai. E clamasse: Abba, Pai. Papaizinho. Papaizinho! Eu estou te vendo, papaizinho! Eu posso te sentir, papaizinho! Eu sei que o Senhor está em algum lugar! Eu sei que o Senhor está aí! Eu sei que o Senhor está no meu coração! Eu sei que eu não estou sozinha! Eu sei que eu não estou sozinho, papaizinho! Eu sei que eu sou filha do Senhor. Eu sei que eu sou filho do Senhor. Mesmo às vezes estando numa condição depravável. Mesmo às vezes estando dentro de um bar. Aquela semente dentro de você não nega. Não nega a linhagem. Não nega a sua paternidade. Você é filho de Deus. Filho do Senhor, você é filha de Deus, você tem uma linhagem especial, você carrega as características de seu pai. Um filho, ele carrega a característica do pai. Olhe, quem tem filho sabe disso. Olhe para o seu filho, você vê coisas suas nele. Ele carrega características, mesmo às vezes nunca tendo visto o pai, mesmo às vezes sendo criado por outros pais, ele carrega ali no seu gene uma característica do seu pai original, do seu pai verdadeiro. Você carrega uma característica deste ministério. Você carrega uma característica, as características de Deus. Você carrega as características de Abraão. Você carrega as características de Davi. Você carrega as características dos profetas. Você se identifica, parece que você estava lá no lombo deles. Parece que você estava lá com Josué, quando ele mandou parar o sol. Parece que você estava lá com Davi naquela batalha. Parece que você estava lá com os valentes de Davi. Parece que você estava lá atrás com Elias subindo para a carruagem de fogo. Parece que você estava lá com Pedro, se envergonhando de Jesus Cristo. Parece que você estava lá atrás. Parece que você estava com Paulo nas aflições dele.
Parece que você estava lá quando ele era desprezado. Parece que você estava lá quando ele foi cuspido. Parece que você estava ali com os apóstolos, com São Martim, com Columba, com Wesley. Parece que você estava com o irmão Brana, lá em Jeffersonville, nos acontecimentos dele. Parece que você está lá em Goiânia, às vezes com o nosso pastor, o pastor Joaquim Gonçalves. Parece que você está com o pastor Cleomar no seu sofrimento. Parece que você está com o seu irmão. Parece que você está unido, injetado num corpo, sofrendo as aflições uns dos outros. Isto é linhagem. Você pertence à família de Deus. Você pertence ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Você, mesmo sendo o pé, também faz parte do corpo e está pisando em Satanás. Você pode ser a orelha do corpo, como ouvimos ontem na palestra, pode ser o olho, pode ser o nariz, qualquer parte, pode ser a parte vergonhosa, é a que nós mais damos honra, é a que nós encobrimos. Não é a que expomos, é a que cobrimos. Você é parte de um corpo. E quando um membro é honrado, você se sente honrado. É meu irmão, é minha irmã. E quando uma irmã é honrada, você se sente honrada. Que glória, que bênção. É maravilhoso estar nesta família. É maravilhoso fazer parte da família de Jesus Cristo. Ele disse que aquele que faz a vontade do Pai é a mãe dele, é o irmão dele, é a família dele. Aquele que faz a vontade desta linhagem é parte de Jesus. É isso que te identifica. Pelos seus frutos os conhecereis. Você tem fruto de filho de Deus. Você tem fruto de filha de Deus. Você não se veste corretamente para agradar um homem, não. Você não corta o seu cabelo, não é para não desagradar um homem, não. Você vira o seu rosto, homem, quando vê uma mulher seminua na rua. Não é porque a sua esposa está olhando, não. Não é porque alguém está olhando, não. É porque você traz as obras da fé de Abraão dentro de você. Você é filho de Abraão. Você é filha de Abraão. Você está ligado a Jesus Cristo pela morte, pelo novo nascimento. Você foi ligada ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. O amor dele nos constrange. O amor de nosso Pai nos constrange. Andarmos corretamente. Esta linhagem nos constrange. Antes de fazer qualquer coisa errada, antes de crer em qualquer besteira por aí, a sua linhagem fala alto. Fala alto. Antes de ofender alguém, você está representando uma família. Você está representando um povo. Você está representando um ministério, moça, mulher, homens. Você está me representando uma linha aqui neste mundo, na última era. Isso traz segurança. Isso nos constrange a fazer o que é do agrado de nosso Pai. Isso, aquele escravo, diferente, nós conhecemos a história. Escravo, mas andava com sua cabeça erguida, não arrogante, mas porque ele pertencia a uma linhagem. Mesmo estando em terra estranha, mesmo estando em um lugar que eles o tratavam como um escravo, com correntes em seu braço, com chicotadas nas suas costas,
com perseguições, com humilhações, com desprezo dentro de seu trabalho, com desprezo dentro das escolas, que é hoje uma fornalha para os nossos filhos. Mas aquele homem lá, aquele escravo andava com sua cabeça erguida, ao ponto que aquele outro homem rico queria comprá-lo porque ele era diferente. Mas por que ele é diferente? Vocês o alimentam de uma forma diferente? Perguntou o pretendente a comprá-lo ao dono. Falou, não, é que lá na terra de onde ele veio, lá da tribo de onde esse escravo veio, o pai dele era rei lá. Então aqui ele se porta como um príncipe. Ele não perdeu a linhagem, não. A linhagem está dentro dele. A linhagem está dentro de você. O seu pecado não pode tirar isso de você. Os seus erros, as suas falhas não anulam a sua linhagem. Mas reconhecer a linhagem, reconhecer o caminho, reconhecer de onde você é e andar conforme o Espírito que habita em você, te livra de muitas cicatrizes, te livra de muita dor desnecessária, te livra de muitos acidentes. Nosso Deus é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Você é descendência de Abraão. Pela fé, você é herdeiro com ele das promessas. Você tem linhagem. Você tem linhagem. Você, eu não sei se cabe essa palavra aqui, mas você pode falar assim, ó, eu tenho pedigree. Eu tenho pedigree, eu tenho linhagem. Eu não sou qualquer um para crer numa besteira dessa, não. Eu não sou qualquer um para ficar crendo em oitavo anjo por aí, não. Eu não sou qualquer um, eu tenho linhagem. Eu tenho linhagem sacerdotal dentro de mim. Eu tenho uma linhagem de um ministério que eu represento. Você representa uma linha aqui neste Brasil. Você representa uma linhagem. Está dentro de você. Agindo desta maneira, irmão, seremos mais felizes. Seremos bem-aventurados, indestrutíveis. Indestrutíveis. O demônio vai ficar ao seu redor ali, rodando, rodando, querendo achar um pontinho em você. E vai na sua comida, e põe um veneninho ali, e você vai, ora, ô Senhor Jesus, abençoe este alimento. E vai, eu vou colocar agora ali um hino, um rock gospel ali, eu pego ele, porque esse rock aqui é muito ungido, e é de Deus, e é da igreja fulano de tal e tal, e ele vai gostar, e de repente, oh, mas esse crente não ouve rádio a não ser o programa Fé para Vencer. Aleluia! E vai dar cerca dali, cerca daqui, tenta te pegar. Agora eu vou pegar ele na televisão, mas esse crente não assiste televisão. Mas esse crente não ouve rock. Mas esse crente não vai a baile. Mas esse crente não escuta besteira. Não escuta qualquer DVDzinho, não. Não entra em qualquer site por aí, não. Ô crente, você tem linhagem, filha de Deus. Você tem linhagem, filho de Deus. Isso te colocará lá. Esta linha não acaba por aqui. Ela veio da eternidade. Passa aqui na terra, faz uma voltinha aqui, ó, e volta para a eternidade. Você termina lá na eternidade. É lá que nós vamos descansar. É lá que nós vamos regozijar. É lá que vamos nos abraçar. Aleluia! Para finalizarmos. Aleluia! Hebreus capítulo 2, parte 2, parágrafo 55. O nosso pai Abraão, o nosso pai na fé, depois de morto, já velho, tendo feito o que Deus o dirigiu a fazer aqui, escrevendo a sua história, partiu. Mas teria acabado ali aquela linha, teria finalizado a linha ali, mas com certeza
a linha daqueles que perseguiram Abraão foi outra. A linha daqueles que passaram de frente com Jesus, a linhagem, aquela linha foi terminar em outro lugar. A linha do mancebo de qualidade, ele tinha uma linhagem, e era boa, não era ruim não, era boa, guardava os mandamentos, honrava pai, mãe. O irmão Brana diz que era um jovem que qualquer moça desejaria casar com ele, mancebo de qualidade. Jesus chega a dizer que o amou, e o amou. Mas olha onde foi parar a linha daquele mancebo. Ele não era da linhagem de Jesus. Ele não era da linhagem da fé de Abraão. Não. Ele foi parar no inferno. Foi queimar no fogo. Sendo bom, porque a linhagem determina o seu destino. Não somos nós, não sou eu, não é homem nenhum aqui, ninguém. É a linhagem tua que determina o seu destino. O teu destino é a sua linhagem. Você é da família Silva ou não é. Não tem essa. Você não pode deixar os seus genes de lado de seu pai na carne. Eu estou dizendo família Silva, falando na carne, porque o meu sobrenome é Silva, dando um exemplo. Eu posso falar assim, eu não gosto de meu pai, eu não aceito ele é muito falho, e é isso, é um bêbado, é aquilo, mas os genes dele estão em mim. Não tem como tirar. Da mesma maneira, os genes de Jesus, os genes da fé de Abraão está dentro de você. Você carrega esta linhagem. E você vai terminar no mesmo lugar que os seus antepassados terminaram. Você vai parar no mesmo lugar, não tem como. Não tem como. Um filho de Abraão, um filho da fé de Abraão, um legítimo da linhagem deste ministério, no Brasil, em Campinas, em Pouso Alegre, no mundo, não tem como parar no inferno. Não tem como. Seguindo através de Jesus vieram os santos do Velho Testamento, Abraão, Isaque e Jacó. Eles foram diretamente, olha onde a linha levou, eles foram diretamente aos céus dos céus. Quando eles estavam bem distantes da cidade, eu posso vê-los levantarem os seus olhos. Abraão, o nosso pai na fé, dizendo: esta é a cidade que eu almejava ver. Oh, vem aqui Isaque, vem aqui Jacó. Éramos peregrinos e estrangeiros na terra. Você é peregrina aqui. Você é peregrino aqui. É estrangeiro. É por isso que este mundo te desagrada. É por isso que nada dá certo para você no mundo sem Jesus. Sem ter Jesus na frente. Você não é da linha de Caim. Você nunca vai se dar bem nos negócios sem Jesus. Você nunca vai se dar bem no seu emprego sem Jesus. Nunca. Você é peregrino aqui, estrangeiro. Você não pertence a este mundo. Os que pertencem a este mundo aqui é de uma outra linhagem. É de uma outra linha. São bonitos, né? São sábios, falam de uma maneira sábia, mas eles são da linha que vai parar no inferno. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Quem não recebe este profeta, quem não recebe este mensageiro de Deus, quem não recebe este enviado de Deus, não recebe a Deus, disse Jesus. Quem recebe ao que eu envio a mim me recebe. Quem não recebe Elias, não recebe. E as suas obras mostram a sua linhagem. É a mesma linhagem que estava ali de frente com Jesus em São João 8,36, é a mesma linha, é a continuação.
os que blasfemam contra este ministério no Brasil, os que não concordam com esta linhagem, os que saem inventando coisas bonitas por aí. Como Deus poderia fazer duas linhas? Não! Não existem dois Espíritos Santos. É aquilo que Deus começou. É daquela maneira que Deus começou. É simples. Mas ali estava a linha de Abraão. Ali estava você. E eles levantaram seus olhos. Abraão dizendo: esta é a cidade que eu almejava ver. Um dia você vai olhar para ela. Um dia você vai olhar para ela. E você vai entender por que você tinha esse vazio dentro do seu coração. Você vai entender por que você sempre estava buscando algo. E que o carro não te faz feliz. E que a mulher não te faz feliz. E que o homem, o emprego não te faz feliz. E você parece que anda desanimado. Mas um dia você vai entender aonde está a tua alegria. É Jesus. É Jesus. Um dia você vai ali também olhar para aquela cidade. Éramos peregrinos, estrangeiros na terra. Mas aí está a cidade. Aí estava aquilo que esperávamos. E a Bíblia diz que eles gritaram. Gritaram. Vai ser um grito, não é mais de dor, irmão. Vai ser um grito, não vai ser mais de dor, irmã, por causa de um filho desobediente. Não vai ser mais, não. Esta linhagem vai te conduzir para aquela cidade. Você vai gritar também. Você vai correr para aquelas ruas, como bezerro no cevadouro. Não vai ter mais dor, vai, corre, abraça, pula. Você vai ali ver o jovem João Claré ali. Você vai ver ali ver o jovem irmão Luiz. Você vai ver o jovem Bismiel. Você vai ver a jovem Madalena. Você vai ver todos estes aqui, da sua família, lá naquele lugar. Você vai ver pessoas que você nem esperava ver lá. Ele é soberano. Creia em Deus. Creia na sua linhagem. Você é filha de um rei. Você é filho de um rei. O rei Jesus. Eles gritaram: levantai-vos, ó portais eternos, e permaneceis levantados, pois o rei da glória está entrando. E os anjos atrás dos portões gritaram de volta para aqueles anjos aqui atrás e disseram: quem é o rei da glória? E os anjos aqui fora, os profetas, disseram: o Senhor dos exércitos, o poderoso na batalha, o que venceu o inferno por nós, o que venceu a enfermidade, o que venceu o pecado. Pecado é incredulidade. Pecado é não crer na palavra. Ele venceu. E hoje você pode pegar esta Bíblia, abraçar ela assim. Pega a sua Bíblia, abraça ela assim, ó. É minha. É minha. É só minha. Dá um beijo nela, ó. É minha. É minha. Ela é o poder de Deus para a salvação. Ela é minha cura. Ela é a lâmpada na escuridão, como disse Davi. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é tudo para nós. Ela te libertou. Ela te cura. Ela te guarda. Ela te protege durante a noite. Ela é luz durante a noite, sombra durante o dia. É refrigério para a tua alma. É cura para os teus familiares. Interceda agora pelos teus familiares. Interceda por uma pessoa que você ama. Interceda, coloque ele na sua Bíblia agora. Diga assim: Senhor, eu sou o teu filho. Eu sou a tua filha. Senhor, ajude o meu filho.
ajude meu esposo, ajude a minha mulher, ajude a minha família. Senhor, tem misericórdia. Eu sei que o Senhor é o Deus que cura. Aleluia. O Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou. Aleluia. Do cativeiro, Deus já fez acabar. O cativeiro, Deus já fez acabar. Há muitas loucanças e muitos louvores, o cativeiro acabou. Acabou, irmão. Há risos e danças e muitos louvores, o cativeiro acabou. O cativeiro, Deus já fez acabar. Deus já fez acabar. Amém, Senhor. Muito louvor, o cativeiro acabou. Risos e danças e muito louvor, cativeiro acabou.